Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham vande Shri Guru Dinataranam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Namo mahavandanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namine gaura tuise namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Ramada Madana Lila Kandare Kandarete Rachayachi Navajuno Dandamasmi Amanda Iti Kilakala Nahtan Lagna Kasta Dayorme Nija Nikata Nivasam Dehi Govardhanatam Bhaktya Vihina Paradhalakhe Chitta Sakamajita Madhye Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravindam Vrindavanavani Jaya Soma Soma Maule Sanaksanandana Sanatana Naradeja Gopishwara Vrajavilasu Gangri Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vakashilatam Kanakalai Narayana Namaskrityam Narachaivo Narotamo Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shiro Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Parou no capítulo 3, acho que o verso 14, né? 13, Prabhu. 13. Jagya Shista Sinasanto Muchante Sarvakil Bhisai Bhunjate Te Tvagham Papa Je Pachanti Atmakarana. Os devotos do Senhor são liberados de todos os tipos de pecados, porque comem comida que é oferecida primeiro em sacrifício,
Outros que preparam comida apenas para o desfrute sensual, na verdade só comem pecado. Significado: os devotos do Senhor Supremo, ou as pessoas que estão em consciência de Krishna, chamam de santas. E estão sempre enamorados do Senhor, como se descreve no Brahma Samhita. Os santas, estando sempre em pacto de amor com a suprema personalidade de Deus, Govinda, o que dá todos os prazeres, ou Mukunda, o que dá a liberação, ou Krishna, a pessoa supremamente atrativa, não podem aceitar nada sem primeiro oferecer à pessoa suprema. Portanto, tais devotos sempre executam yagyas em diferentes modos de serviço devocional, tais como Shravana, Kirtana, Smarana, Arkana, etc. E estas execuções de yagyas, Archa, o C sempre no meio é Cha. tchau, e essas execuções de yagyas mantêm-nos sempre à parte de todos os tipos de contaminação da associação pecaminosa no mundo material. Os É isso que é demais, importante aqui, ó, porque ao oferecer o alimento antes de comer, é dito que a comida ela entra no estômago e se transforma no sangue e também no ar vital. Ela se funde nisso, ela se dá energia para isso, se transforma isso. E aí isso vem para a mente. Então, se a gente come comida que foi primeiro oferecida, isso age na mente. A mente se torna pura. Você está falando. Vamos lá. os demais que preparam os alimentos para gratificação própria ou dos sentidos são não somente ladrões, como também os comedores de toda a classe de pecados. Como pode ser feliz uma pessoa que é um ladrão e um pecador? Não é possível. Por isso, para as pessoas se tornarem felizes em todos os aspectos, é preciso que se lhes ensine a executar o fácil processo de Sankirtana Agya, em completa consciência de Krishna. De outra forma, não pode haver paz nem felicidade no mundo. Isso é uma das coisas importantes. Se alguém come comida que não é oferecida, seja qual religião for, através de profeta ou acharya, se ele comer a comida que não foi oferecida, então aquilo deixa a mente agitada e contaminada. É importante sempre oferecer. Quem não é iniciado não pode oferecer, pelo menos cantar o Maha Mantra e agradecer aquele alimento, lembrar de Deus antes de comer, já é também bom também. E é bom cozinhar também pensando que vai oferecer, não pensando que vai comer também. Aí fazendo isso, oferecendo, a mente ajuda a mente ficar pura, né? Agora, se alguém mesmo vegetariano não oferece, então ele só vai comer pecado. Você está falando aqui. Ele vai comer só para gratificação dos sentidos. Então ele só come pecado. Então, qualquer comida deve ser oferecida primeiro, né? Se a gente quer se tornar santo e puro, né? Isso é bem importante. A gente pode ficar em consciência de Krishna, um processo mais fácil, Sankirtan Jagya, escutar e cantar o nome, glórias, qualidade de Deus, dos devotos, é o melhor e o mais fácil processo. A gente faz isso e a gente fica feliz, não precisa de mais nada. A gente faz isso aqui, segue os 4 princípios, canta o Mahamantra, bom entendimento, sempre escutando as escrituras, bem associado, então isso é suficiente. Determinando cada dia, procurando interiorizar e orar mais. Então o difícil fica fácil, né?
Isso aqui acho que está claro, né? O Prabhu, Hum. e as pessoas que comem carne, que oferecem, assim, rezo antes, elas Ué, também... estão oferecendo, de acordo com a religião deles, estão oferecendo. Uhum. É melhor do que vegetariano que não oferece, bem melhor. E se tiver mais fé, é melhor também do que até quem oferece, porque vai contar é a fé. Alguém pode oferecer para Cristo e não ter fé. Vegetariano. Alguém pode oferecer carne para Cristo com mais fé. Então a fé vai contar mais. Dependente da carne. É mais importante a fé. Mas na nossa não existe isso, né? Na nossa é só vegetariano. Então deve ser oferecido, jamais deve ser oferecido carne, ovo ou peixe, nada disso. Mas na deles tem essa sanção. Nos Vedas também tem essa sanção para o hindu normal. Para o Vaishnava que não. Mas para um hindu normal ele tem sanção também para carne. Nas abraâmicas também eles têm sanção. Se fizer de acordo com a sanção, aí tudo bem. Ele não vai incorrer em pecado por causa disso. Ele vai estar oferecendo, o profeta vai aceitar, Deus vai aceitar, ele vai comer a carne dele, sem problema nenhum. Importante é oferecer, né, de acordo com a regra de cada religião particular. Se a pessoa fizer isso com fé, então aquilo é suficiente para ela progredir, né? E aí a mente pode permanecer pura e, e cantando as glórias de Deus de alguma forma. É o melhor processo. Aí ela pode ser feliz, né? A gente pode ser feliz. Mas até nas abraâmicas não é recomendável carne sempre. A gente pode ver no Islã mesmo, o Maomé falou que carne no máximo uma vez cada 40 dias, se a pessoa precisar daquilo, estiver doente, alguma coisa assim, estiver fraca. Então não é assim igual muita gente não segue, né? Mas muitos seguem também as regras. No Vaishnavismo também não é todo mundo que segue, né? Tem muita gente que prepara o vegetariano e simplesmente come. E acha que por isso só vai ficar com a mente pura. Aqui está falando, só vai comer pecado. Se não for oferecido primeiro o sacrifício, só vai comer pecado. O importante é oferecer, lembrar de Deus, agradecer antes de comer. Preparar como se estivesse se preparando para ele saborear. Isso é importante. Parece que não, mas é bem importante. 14. Anad bhavanti bhutani parjanyadanna sambhava jagyad bhavati parjanyo jagya karma samudbhava. Todos os corpos de todos os seres subsistem de grãos alimentícios, que são produzidos das chuvas. E as chuvas são produzidas pela realização do sacrifício de Yagya. E o Jaga é nascido dos deveres prescritos. Por isso é que falta chuva hoje em dia. Vamos lá. Significado. Srila Baladeva Vejabhushana, um grande comentador do Bhagavad Gita, escreve o seguinte: o Senhor Supremo, quem é conhecido como Jagapurusha, ou o beneficiário pessoal de todos os sacrifícios, e o mestre de todos os semideuses, que o servem como os diferentes membros do corpo,
servem o todo. Semideuses como Indra, Chandra e Varuna são funcionários nomeados que dirigem os assuntos materiais, e os Vedas contêm os sacrifícios que servem para satisfazer essas divindades, para que elas fiquem contentes em fornecer ar, luz e água suficientes para produzir grãos alimentícios. Quando o Senhor Krishna é adorado, os semideuses, que são diferentes membros do Senhor, são também automaticamente adorados. Portanto, não é necessário fazer um esforço pessoal para adorar os semideuses. Por essa razão, os devotos do Senhor, que estão em consciência de Krishna, oferecem alimentos a Krishna e depois comem. Um processo que nutre espiritualmente o corpo. Com esta ação, não só ficam extintas no corpo as antigas reações pecaminosas, mas o corpo torna-se imune a toda a contaminação da natureza material. Quando há uma doença epidêmica, uma vacina imunizante protege a pessoa do ataque dessa epidemia. Da mesma forma, o alimento oferecido ao Senhor Vishnu, então tomado por nós, torna-nos bastante resistentes à moléstia material. E aquele que costuma realizar essa prática chama-se devoto do Senhor. Portanto, a pessoa em consciência de Krishna, que só come alimento oferecido a Krishna, pode neutralizar todas as reações das infecções materiais passadas, que a impedem de progredir na autorrealização. Significa que a mente que guarda impressões de outras vias materiais, ela se torna purificada por fazer isso. Mas não é só isso, né? Por isso, Swami Prabhupada falou aqui, Sankirtana Yagya, Shravana Kirtana, Vishnu Smarana, Archana, não é só isso. Aí isso é importante também. Vamos lá. Por outro lado, quem não segue essa conduta continua a aumentar o volume de ação pecaminosa, e isso lhe prepara um próximo corpo igual ao dos porcos e cães, de modo que ele sofra as reações advindas de todos os pecados. O mundo material está cheio de contaminações, e quem se imuniza aceitando o prachado do Senhor, alimento oferecido a Vishnu, salva-se do ataque, ao passo que quem não toma este curso de ação sujeita-se à contaminação. Grãos alimentícios ou legumes são os verdadeiros alimentos. O ser humano come diferentes espécies de grãos, legumes, frutas, etc. E os animais comem os resíduos dos grãos e legumes, grama, planta e etc. Os seres humanos que estão acostumados a comer carne também devem depender dos produtos vegetais para comer os animais. Portanto, no final das contas, temos de depender da produção agrícola e não da grande produção fabril. A produção agrícola deve-se a suficientes chuvas que caem do céu. E tais chuvas são controladas por semideuses como Indra, o Sol, a Lua, etc. E todos eles são servos do Senhor. O Senhor pode ser satisfeito por meio de sacrifícios, razão pela qual quem não puder executá-los terá escassez. Esta é a lei da natureza. Yagya, especificamente o Sankirtana Yagya, prescrito para esta era, deve, portanto, ser executado para nos salvar, pelo menos, da escassez de sofrimento alimentício. Por isso que hoje, às vezes, chove muito e depois fica muito tempo sem chover. Antigamente, chovia regularmente, porque eles faziam mais sacrifícios e seguiam os princípios religiosos, depende dos semideuses. Hoje em dia, a maioria não segue. Aí, quando chove, chove muito. E aí fica muito tempo sem chover. E aí falta grão. O grão fica mais caro. Isso é devido a isso. Na época de Parikshit Maharaj, chovia regularmente. Aí tinha muito grão. Os animais estavam sempre fortes. O ser humano também dava muita pedra preciosa. Pedra preciosa é formada também pela chuva, de acordo com o animal que
que a chuva cai em cima, forma um tipo de gema. Então, o mundo era rico em todos os sentidos. Hoje em dia, pouca gente segue e cria problemas ambientais, né? Falta chuva muitas vezes. Aí, quando chove, chove muito. Aí cria esse problema por essa falta aqui, falou nesse verso. Antigamente não tinha esse problema. Na época do rei Parikshit Maharaj, por exemplo, a gente vê no Bhagavata que não tinha nada desse problema. O melhor sacrifício, Sankirtan Jagya, cantar do nome, é o melhor sacrifício. Nessa era, Sankirtana. É isso aqui que nós estamos fazendo, escutar e recitar as instruções de Krishna, qualidade de Krishna, tudo. Alguém pergunta aí nesse? A chuva é essencial, né? Chuva é controlado por semideuses e os semideuses são controlados pelo sacrifício que as pessoas humanas fazem na terra destinado a eles. Quando eles ficam satisfeitos, tem chuva regular. Quando eles não são satisfeitos pelo sacrifício, aí falta chuva e quando chove, chove mais do que o que devia ser. Aí cria o caos total, igual a gente viu aí, né? Muita gente perde casa e tal. Ninguém quer seguir nada. Aí quando chove muito, vai reclamar, né? É melhor seguir. Era mais fácil, menos penoso seguir o processo dado nas escrituras do que depois ficar reclamando que perdeu a casa. Prabhu, mas mesmo seguindo, tá, o coletivo é muito forte. Se eu estou no Rio de Janeiro, eu vou Não, passar então, por é isso que eu estou falando, né? Se o coletivo seguisse, se a maioria seguisse, não ia ter esse problema. Entendeu? Se a maioria, se o coletivo seguisse, fosse mais gente seguindo ou do que não, aí não ia ter esse problema. A maioria não segue, né? Mas aí todo mundo é culpado, né? Quem não segue. Cada um deles são culpados também. A gente deve fazer a nossa parte, né? E se a gente faz a nossa parte também, pode chover o tanto que for, que a gente nunca vai estar perdido, né? Principalmente nessa era, não dá para depender do coletivo, né? A gente tem que fazer a nossa parte, o resto já tá por água abaixo, não vai ter jeito. Ninguém vai. Kali Yuga deve ser assim, né? Alguém pensa que Kali Yuga vai ser a maravilha? Não é assim. Kali Yuga Kali quer dizer escuridão, ignorância. Então essa era a natureza dela ser assim, né? Então, o negócio é a gente seguir a gente mesmo e pronto. Puder ajudar, melhor, mas sabendo que a maioria não vai aceitar isso, né? Que é natural dessa era. 15. O negócio é principalmente no Ocidente, a cultura que foi trazida para cá, né? Com o passar do tempo, essas regras até do cristianismo foi ficando assim perdida, né? Hoje em dia pouca gente segue. Então, aqui, principalmente no Ocidente, é
raro de alguém seguir as regras, né? No Oriente muita gente segue, né? Mas aqui muita pouca gente segue. Então, o sofrimento é maior, né? Não, por favor. Ah, Mas no caso aí, foi falado que o sacrifício de oferendas para o semideus, e aí em relação com a chuva, né? Mas poderia ser sim. feito diretamente para Krishna ou para Vishnu? É por isso que o Swami Prabhupada falou que é melhor fazer Sankirtan Yaga diretamente para Vishnu, porque os semideus são dependentes do poder de Vishnu. Uhum. Se fizer para ele, melhor ainda. Ele vai explicar aqui no Gita, Krishna vai explicar quando alguém oferece para o semideus, na verdade, essa oferenda vai, na verdade, para Vishnu, Uhum. porque é ele que é o desfrutador de todo sacrifício. Entendeu? Entendi. Por isso é que em parte dos Vedas, do modo da paixão e do modo da ignorância, no da ignorância fala que Shiva é Deus. E no da paixão, nos Puranas da paixão, fala que Brahma é Deus. Para quê? Para inspirar aquelas pessoas a pelo menos adorar algum semideus, porque indiretamente vai estar adorando de alguma forma Vishnu, entendeu? Sim. Ela vai ganhar alguma coisa ali, não vai ser zero. Mas Porque o Shiva não é, semideus também é devoto de Vishnu. mas Shiva não é um semideus. Shiva é semideus também. Tem vários Shiva, né? Quando a gente fala Shiva semideus, não é o outro Shiva. É o Shiva que age nesse mundo, que predomina o modo da ignorância. Por isso é que os Vedas falam, Michel, para adorar. Às vezes, tipo Brahma, Shiva, ou algum outro semideus, para as pessoas que não têm fé em Deus, qualificação em Deus, pelo menos alguma coisa, né? Alguma coisa é melhor que nada. Mas aí também muita gente na Índia confunde, acha que são vários deuses. Então, esse, ao mesmo tempo que é bom, por outro lado é ruim também. Uhum. As Krishna faz arranjo para que todo mundo possa seguir alguma coisa, né? Você vê até os índios, eles tinham algum tipo de religião. Era bem mais baixa do que qualquer semideus e tal, mas algum tipo de fé tinha. Então, alguma coisa. Mesmo que primitivo, alguma coisa é melhor que nada, né? Uhum. E a maioria, né, assim, que eu percebo, que tem nas etnias, nas culturas, tem a questão dos espíritos das florestas, mas sempre tem um nome relacionado para Deus. Por exemplo, os índio-americanos mesmo, o grande espírito, né? Ele é como se fosse Deus para eles. Aqui, por exemplo, os Faxinal lá tem vários seres, mas quando se referem a Deus, para Deus mesmo, eles têm um nome específico. Mas eles não adoram. A ênfase é para outros. A Aham. ênfase é para a terra, para a lua, Ah, entendeu? espírito gavião. É, eles adoram esse tipo de coisa, mas pelo menos alguma fé tem ali. Então, alguma coisa é melhor que nada, né? Porque, Gradualmente, pode chegar uma vida que vai ter fé no Deus Criador, que é só um, e no bom entendimento, né? Por isso, se alguém segue uma dessas religiões abraâmicas ou Vaishnava, já está ótimo. Porque pelo menos ela já chegou na concepção teísta, que é a final. Então ela já chegou naquela concepção. Aí se ela segue, aí ela realmente começa a conectar com Deus. Se ela segue na risca, né, as escrituras, as cegas, regulações e tal, que é mais raro ainda, né? É raro alguém ter essa concepção, mais raro ainda é alguém seguir. Só vai afunilando. No final é muito raro alguém que realmente segue a própria religião e começa o caminho a Deus. Exige certas qualificações, né?
Mas não é tão difícil assim também. Aí, vai falar. Regras aqui. O 15. É, Karma Brahmodbhavam Vidhi Brahmakhara Samudbhavam Tasmad Savagatam Brahma Nityam Jagye Pratishthitam. Tradução. As atividades reguladas estão prescritas nos Vedas e os Vedas manifestam-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Consequentemente, a transcendência, todo penetrante, se situa eternamente em atos de sacrifício. Significado. Este verso estabelece mais explicitamente o Jnana Karma, ou seja, a necessidade de trabalhar somente para a satisfação de Krishna. E temos que trabalhar para a satisfação do Jnana Purusha Vishnu, então temos que Ya- averiguar Yagya. Yaga Purusha Vishnu, Yagya. Yagya. então temos que averiguar a direção dos trabalhos em Brahma, ou seja, os Vedas transcendentais. Portanto, os Vedas são os códigos de direções de trabalho. Qualquer coisa executada sem a direção dos Vedas chama-se vikarma, ou trabalho não autorizado, ou Ah, pecaminoso. isso aqui é importante, o Gita, tá vendo? Que aqui ele dá todos os códigos de direção de trabalho, o que é de acordo com as escrituras, a gente fica livre do karma. E se a gente faz alguma coisa que está fora da direção dos erros, chamado vikarma, ou seja, pecado. E aí vai ter que vir o fruto desse pecado, nessa vida ou na próxima. E aí vem o sofrimento. Por isso que é importante o Gita. Aqui tem várias instruções para todo tipo de atividade, tudo, até de comida, de tudo. Desde do corpo, relação ao corpo, até da mente, do intelecto, da alma. Então é cheio de instrução aqui. Se a gente segue o Gita, a gente fica livre do carro, fica feliz e pacífico. Esse é que é o negócio. Por isso é que é necessário entender a escritura, não é só para saber história. Na verdade, história é o menos importante, é as regras. É o que a gente deve seguir. A gente segue essas regras, pronto, acabou. Tudo fica fácil e claro. E se não segue, é isso aqui: trabalho pecaminoso. E aí gera a reação, que aí vem o sofrimento depois. Vamos lá. Por isso, deve sempre aceitar a direção dos Vedas, para que se salve da reação do trabalho. Assim como a pessoa tem que trabalhar na vida ordinária, sob a direção do Estado, da mesma forma ela tem que trabalhar sob a direção do Estado Supremo do Senhor. Tais direções dos Vedas manifestam-se diretamente da respiração suprema, personalidade de Deus. Por isso que os Vedas é chamado de eterno. Ele não tem um começo, os Vedas. Ele é chamado de eterno, porque ele emana de Vishnu. A respiração de Vishnu. Os Vedas emanam. Ou seja, é transcendental. Ele não tem começo, ele é eterno. Sempre existiu, sempre vai existir. Ele está falando. Manifestou diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Vamos lá. Está dito: os 4 Vedas são todas emanações da respiração da grande personalidade de Deus. O Senhor, sendo onipotente, pode falar ao exalar ar, como se confirma no Brahma Samhita, pois o Senhor tem a onipotência de executar as ações de todos os outros sentidos com cada um dos seus sentidos. Em outras palavras, o Senhor pode falar através de sua respiração, e ele pode fecundar com seus olhos.
De fato, está dito que ele lançou o olhar por sobre a natureza material e assim engendrou todas as entidades vivas. Após ter criado ou fecundado, ou As almas. fecundadas no ventre da natureza material, ele se deu suas direções na sabedoria védica, sobre como tais almas condicionadas podem retornar ao lar, de volta ao Supremo. Devemos sempre nos recordar que as almas condicionadas na natureza material estão todas ansiosas pelo gozo material. Mas as direções védicas são feitas de forma que a pessoa possa satisfazer seus desejos pervertidos e depois retornar a Deus, tendo acabado com seu falso gozo. Essa é uma oportunidade que as almas condicionadas têm de alcançar a liberação. Por isso, as almas condicionadas devem seguir o processo de jnana, né? Fazendo Yagya. Yagya. yaga, yaga, Yagya yaga, ou Yagya? fazendo-se consciente de Krishna. Mesmo aqueles que não puderem seguir as injunções védicas podem anotar os princípios de consciência de Krishna. E isso substituirá a execução dos yagyas védicos ou karmas. Isso. Então, assim que foi criado os Vedas. Na verdade, não foi criado, ele é eterno. O Vishnu é eterno, sempre respirou. Os Vedas vêm da respiração dele, então não tem começo para os Vedas, né? Às vezes ele tem que manifestar nesse mundo, igual o Vyasadeva manifestou, 5.000 anos, mas não é que criou. Já existia antes, desde o começo. Ou seja, veio do próprio Senhor Supremo. A gente falou aqui no começo, é necessário trabalhar para a satisfação do Senhor. É o melhor tipo de trabalho. O que fazer, fazer para satisfazer Deus. Essa deve ser a nossa mentalidade. E aí que mora a dificuldade. Isso só vai vir essa consciência com muita prática. Porque isso vai manifestando aos poucos, né? E a gente nasce, cresce e acha que tudo é para a gente, desfrute nosso. Aí para mudar isso, ter como objetivo a satisfação de Krishna e não nossa, aí é que entra o trabalho diário, interior e a prática de bhakti. Aí vai fazer transformar isso. Aí é um longo processo. Fazer tudo para a satisfação de Krishna. Pensar na felicidade dele. O que será que ele quer que eu faça? Até os cristãos falam isso. Fala, eu vou orar. O que Deus quer de mim? Esse é que deve ser nossa oração. O que ele quer que a gente faça que ele vai ficar satisfeito? O nosso pensamento deve ser esse. Aí, se a oração é sincera, a gente fica sabendo o que ele quer, o que vai agradar a ele. Aí a gente faz aquilo. E aí, automaticamente, a gente fica feliz. Então, esse aqui é o processo que deve ser transformado, né? A transformação interior significa isso. Fazer, em vez de fazer para a gente, fazer para ele. O objetivo é satisfazer Krishna. Não satisfazer a gente. Se precisar sofrer para satisfazer ele, tudo bem. Tem que estar disposto para isso, até morrer para isso. Se alguém tiver disposto até morrer para satisfazer Krishna, aí sim se chama fé, Shraddha. A gente tem que estar disposto para tudo para satisfazer ele, não para satisfazer a gente. Ele sabe o que é melhor para a gente. Satisfazendo ele, automaticamente a gente fica satisfeito. E o objetivo da alma, toda a alma, é dar prazer para ele. Então, isso é trabalho em consciência de Krishna que falou aqui. Essa aqui é a necessidade. Esse sentimento vai vir naturalmente na prática. Alguém pratica os princípios aqui que falou, aqueles lá, já sabe.
E junto com isso, escutar e recitar, associar, pensar nesses tópicos. E aí, gradualmente, essa consciência vai vindo de que a gente é servente, de que a gente não é desfrutador de nada. Aí essa mentalidade vem. Aí essa é a real natureza da alma, né? A natureza de desfrute foi adquirida pelo falso ego, e essa outra natureza de ser servente, ela é o real ego. Ela é a nossa natureza, é essa. O contato com a matéria se tornou outra, ou seja, uma coisa distorcida. Não é a natureza. A natureza da alma é servir Deus e pensar no prazer dele, né? A gente foi criado para isso. A não ser assim, ninguém pode ser feliz. Ele foi criado para isso. Deus criou a alma para isso. Para servir e ter amor por ele e morar com ele. Não foi para ficar aqui pensando ser o desfrutador. E aí depende da gente qual rumo tomar, né? Um causa sofrimento e ficar nesse mundo, o outro causa felicidade e liberação. Então, o melhor caminho é esse aqui que fala no Gita. As atividades reguladas são os prescritos dos Vedas. Essas são as regras e regulações chamadas de Vidi ou Vaidhi. É necessário para progredir. Tem muita gente hoje falar, não, esse negócio de regra, não, Deus está no coração. Isso é tudo desculpa para não seguir as regras. E quem que vai procurar Deus no coração se não seguir as regras nenhuma? Impossível. É desculpa para ficar livre das regras, né? Aí fala, para que isso? Esses Vaishnavas, tanto de regra, para que isso? Ou então os mosteiros cristãos, tanto de regra, para que isso? Pode viver a vida, não precisa muita regra, Deus está no coração, eles falam assim. Mas aquilo só é fraqueza do coração e sentimentalismo, nenhuma conexão com Deus. É necessário seguir essas regras, sem fanatismo, visando só o desenvolvimento interior. A pessoa vai ver, se eu fizer isso, Deus vai ficar satisfeito e eu vou progredir no caminho espiritual. Com essa mentalidade, deve seguir a regra. Se alguém seguir, deixar de seguir, não vai ganhar nada. Se alguém seguir com fanatismo, também não vai ganhar nada. Pensando ser melhor que os outros só porque segue tal regra externa ou ficar orgulhoso por causa disso, também não vai conseguir nada. Deve seguir só para gratificar Deus. E aí, sabendo que Deus ficando satisfeito, o nosso amor interior e atitude de servir Ele vai aumentar. Então, nada de orgulhoso nisso, porque a gente vai pedir mais serviço. Ou seja, o humor de ser servente, um simples, insignificante servente, vai aumentar. Então, o orgulho não vai vir. Na verdade, a série vai deixar a gente mais humilde. Esse é o caminho bom, que vai dar resultado. Se alguém seguir a regra e deixar mais orgulhoso, significa tudo errado. A regra vai deixar a gente mais humilde, mais disciplinado e com uma atitude interior de serviço cada vez mais e o desfrute menos. Vai diminuir. Aí a gente sabe que a gente está no caminho certo. No começo pode ser um pouquinho difícil, né? Mas se a pessoa for persistente, ela vai virando ali néctar depois. Vai ficando mais fácil e o caminho interior começa e aí ela vai sentindo dentro dela e aí ela vai seguindo mais fácil cada vez mais. Mas no começo deve ter essa luta, né? No começo ninguém quer seguir, né? A mente não quer seguir, né?
A gente quer, a mente fica indo contra. Aí se a pessoa persistir mesmo assim, aí a mente vai sendo disciplinada. For persistente, determinado, ter objetivo fixo, aí a mente vai ficando no lugar. Alguém nesse aí? Prabhu, ali Ah, ó, no finalzinho, ó, diz assim, ó, mesmo aqueles que não seguir os preceitos védicos pode adotar os princípios da consciência de Krishna. porque essa instituição Varnashram Dharma, ela acontece desde a família, né? Por exemplo, antes de nascer, os pais performam Garba, Garbhadana Yagya para conceder uma boa criança. É igual os judeus circuncisar essas regras, por exemplo. Mesmo se alguém não fez isso, se ela a partir de um ponto da vida começa a seguir as regras e regulações do Vaishnavismo, ela vai progredir, mesmo se ela não performou os rituais védicos, entendeu? Tá, entendi. Tradicionais. Não é necessário, tipo, muita gente pensa não, só pode ser hindu o Olavo de Carvalho, né? Ele não conhecia muito bem o Oriente, ele falava isso, que não, hinduísmo só pode ser hindu se nascer lá. Então, isso, quem prega Ah, isso é nesse os, sentido. é os Smarta Brahmanas que falam isso para controlar as outras classes, eles começaram a falar isso, mas não é a realidade. No Gita, Krishna fala é por qualidade, não por nascimento. Então, mesmo se alguém não realizou esses rituais védicos, se ele começa a seguir, então ele é aceito como Brahmana ou Vaishnava. É para Não todo mundo, é, não interessa onde que nasceu, é. mas Entendi. se ela começar a seguir os preceitos da consciência de Sim, Cristo, sim, sim. que é as regras todas, né? Vai ter as regras. Ela não precisa ter performado desde o nascimento os rituais védicos, entendeu? Às vezes ela Entendi. nasceu na Índia numa família baixa que não realizou os rituais, por exemplo. Ainda assim ele pode se tornar Vaishnava. No Ocidente, mesma coisa. Aqui não tem os rituais, ainda assim pode se tornar Vaishnava. Entendeu? Entendido. Entendi. Obrigado. Por isso é que ele usou a palavra aqui, ó. Rituais védicos diferentes das regras da consciência de Cristo. E na Índia muita gente segue esses rituais desde antes de nascer a criança. No casamento já tem a cerimônia. Roma, cerimônia de Swaha, Swaha, oferecer mantas, ghee no fogo que representa Vishnu. Desde na hora do casamento já tem. Para conceber uma criança tem outro. Depois quando nascer a criança tem outro. Depois quando furar a orelha da criança tem outro. Raspar a cabeça tem outro. Dar o nome, outro. Então isso muitas vezes é natural lá. Mas se alguém não performou isso, ele pode se tornar consciente de Cristo. Você vai ensinar se seguir os princípios reguladores, entendeu? Não é necessário ter feito isso para seguir consciência de Cristo, se tornar Vaishnava. Quem fala isso é porque não entendeu os Vedas. A gente tem o exemplo Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu deu o título para ele de Acharya, Namacharya. Ele nasceu em família muçulmana, ou seja, que não seguiu os rituais védicos. Ainda assim, ele foi aceito Chaitanya Mahaprabhu como Namacharya. Então não é necessário, igual muita gente pensa, até na Índia. Muitos brahmanas pensam, não é necessário isso. Se tiver isso e seguir consciência de Krishna, melhor, tudo bem. Aí se não tiver, a pessoa também pode seguir a consciência de Krishna. Não é esse que é o fator essencial. Aí isso a gente viu mesmo no cristianismo, na reunião que eles fizeram lá, em Jerusalém, eles também chegaram a essa conclusão.
Porque primeiro eles pensavam, será que vão pôr os cristãos para circuncisar, fazer tudo que o judeu fala e chegar, não, não precisa. Não vão incomodar ele com esses rituais todos e deixa ele seguir o essencial. Os Vedas é a mesma coisa. Alguém aí? Agora é o 16, 17. 17. Agora 16? 16, Prabhu. Ah, se a Isabel tiver com o livro aí e quiser ler, próximo. 16. Ô, Prabhu, eu não consigo. Eu tô sem o livro. Beleza. Então, texto 16. Nós estamos no capítulo 3, verso 16. Evam pravartitam chakram nanuvartayati haja agayurindriyaramo mogham parta sajivati. Tradução. Meu querido Arjuna, um homem que não segue este sistema de sacrifício prescrito nos Vedas leva certamente uma vida de pecado, pois uma pessoa que se deleita unicamente nos sentidos vive em vão. Significado. Aqui o Senhor condena a filosofia da avareza de trabalhar duramente e gozar a gratificação dos sentidos. Portanto, para aqueles que querem desfrutar este mundo material, o ciclo mencionado acima de execução de yajna é absolutamente necessário. Uma pessoa que não segue tais regulações vive uma vida muito arriscada, condenando-se mais e mais. Pela lei da natureza, esta forma de vida humana destina-se especificamente à autorrealização, em qualquer dos três caminhos, a saber, Karma Yoga, Jnana Yoga ou Bhakti Yoga. Os transcendentalistas, que estão acima do vício e da virtude, não necessitam seguir rigidamente as execuções dos yagas prescritos. Mas aqueles que estão ocupados em gratificação dos sentidos necessitam de purificação através do ciclo acima mencionado, de execuções de yaga. Existem diferentes tipos de atividades. Aqueles que não são conscientes de Krishna estão certamente ocupados em consciência sensória. Portanto, eles necessitam executar. Sensório significa sensorial, que vem dos sentidos, né? Sentidos externos. Língua, olho, ouvido, visão, tato, consciência externa. Sensorial significa isso, relacionado com o corpo, com os sentidos do corpo material. Vamos lá? Portanto, eles necessitam executar trabalhos piedosos. O sistema de Yagya é planejado de tal modo que as pessoas conscientes dos sentidos possam satisfazer seus desejos sem se envolverem na reação do trabalho gratificatório dos sentidos. Não, um exemplo disso é a vida de casado, por exemplo. O sexo não é proibido. Mas se ele for na vida de casado para gerar criança, então ali ele pode ter um certo desfrute com aquele objetivo. E aí, gradualmente, ela vai purificar. Vamos lá? A prosperidade do mundo depende não de nossos esforços pessoais, mas sim do arranjo invisível do Senhor Supremo, executado diretamente pelos semideuses. Por isso, os yagyas visam diretamente o semideus particular que se menciona nos Vedas. Indiretamente, visam a prática da consciência de Krishna, porque quando a pessoa domina a execução de yagya, é seguro que se torna consciente de Krishna. Mas se, executando o yagya,
a pessoa não se torna consciente de Krishna, tais princípios têm valor unicamente como códigos morais. Não se deve, portanto, limitar o progresso apenas até o ponto dos códigos morais, mas deve-se transcendê-los para alcançar a consciência de Krishna. Tá vendo? Aquilo que falou do seguir as cegas com fanatismo. Moralmente falando só, também não traz resultado. Vai ser só uma coisa moral mundana. É só quando isso ajuda no progresso interior espiritual é que a gente pode progredir na vida espiritual, realmente na consciência de Krishna. Do contrário, não vai dar resultado espiritual nenhum. E o sacrifício, mesma coisa. Seja para qual semideus for, se não culminar na adoração a Vishnu, vai trazer só alguma religiosidade mundana. As regras devem ser seguidas para satisfazer Vishnu, para progredir interiormente, espiritualmente. E se alguém não segue essas regras, aí tem uma vida de pecado e é isso é que vem o karma ruim nessa ou nas próximas vidas. Qualquer sofrimento que vem para a gente é fruto do nosso próprio mau karma. Atividades proibidas que a gente fez em outras vidas. Por isso é que ninguém é culpado. A gente pensa, isso é culpado, aquele é culpado, isso aconteceu, a chuva é culpado, mas na verdade a gente é o culpado. Qualquer coisa que acontece. Agora está tendo guerra lá na Ucrânia. Muita gente morreu, mas por que nem todo mundo morreu? Que é o karma de cada um. Por que um morre e do lado dele vai ter um vivo? No mesmo prédio. É o karma de um, é aquele. Então ninguém é culpado. Para a gente olhar as coisas mais profundo, ninguém é culpado de nada. A gente, cada indivíduo é culpado da própria coisa que acontece com a gente. Com esse entendimento, a gente pode praticar a consciência de Krishna fácil. Porque a gente não vai ficar contra ninguém. Tudo que vier, tolera. Com a mente fixa no serviço, continua. Aí progride. Esse entendimento é importante da lei do karma. Né? Quem que é o culpado do karma? A gente mesmo. Aí se a gente segue essas regras, a gente vai vendo que o karma ruim vai indo embora. Significa a mente vai ficando com felicidade. É o coração pacífico, com deleite. Porque o karma vai tudo indo embora através da prática. Se for a prática desse jeito aqui. Não só tem essa maneira. Porque através de simplesmente fazer coisa boa, não vai tirar o karma ruim. Pode melhorar para a próxima, mas não vai tirar o ruim que fez em vidas passadas e nem nessa. Vai trazer algum bom. Mas não vai eliminar o outro. Já a prática séria, espiritual, ele tira o que a gente fez de ruim em todas as outras vidas que não frutificou nessa ainda. Ou seja, agora mesmo a gente pode ficar pacífico e na próxima mais ainda. Agora a gente vai pegar alguma coisa do que já fez, mas ainda assim vai ter a mente e coração pacífico e feliz. E na próxima, nada. Não vai vir nada. Porque os que não frutificou, até se a gente cantar a sombra do nome, ele já purifica aquilo. Os que não frutificou nessa vida. Ou seja, não vai vir na próxima. Se a gente canta o nome nesse processo de consciência de Cristo. É raro alguém cantar, mas se a gente canta esse nome, seguindo tudo estritamente, dia a dia, progredindo, misericórdia Sri Guru, um real Guru, e aí praticando sob a ordem dele, esse nome, sombra do nome pode vir, depois o nome puro pode vir, e aí todo o karma de outras vidas é cortado. E nessa mesmo a gente pode ficar feliz. Isso não é tão difícil. Só praticar e ter a fortuna de receber um real guru.
que não é tão fácil assim de encontrar, mas se a pessoa for sincera, realmente ela vai encontrar. Krishna dá um jeito. Por a gente não pode encontrar. Mas se a oração é sincera, Krishna dá um jeito para encontrar. E aí se segue ele estritamente, como um cachorro que foi vendido na feira. Agora, minha vida, eu vou fazer o que o meu mestre me ordenou. Está disposto a dar a vida ao serviço do Sri Guru Vaishnava e Krishna. Aí ela pode começar. Aí, praticando isso dia a dia, o nome vai purificar o Mahamantra. Aí, quando o Mahamantra se tornar sem ofensa, ela já libera todos os pecados que não frutificou nesse corpo, nessa vida. O Mahamantra é bem poderoso. Alguém aí? Tá bom. Aqui, ó, essa parte, ó, a prosperidade do mundo não depende de nossos próprios esforços, mas o arranjo básico do Senhor Supremo. Hum. O que se encaixa nessa parte que a gente leu aqui? Se não Nossos tiver esforços chuva, até... o que a gente vai comer? Não, Se o sol não nascer todo dia no Oriente, como que a gente vai viver? Então, não depende da gente. A manutenção do universo não depende nada da gente. O corpo sobrevive de grão. Se não tiver chuva, não tem grão. Se não tiver grão, não tem vida. Por isso é que é recomendado o sacrifício. Então, não depende da gente. A gente é bem significante nessas coisas. A manutenção nossa aqui não depende nada da gente. Pode fazer máquina, tanto que for. Se faltar grão, o que eles vão comer? A tecnologia pode progredir o tanto que for. Se der enchente e queima na floresta, a pessoa vai perder a casa, vai perder tudo. Então, ali não depende da gente essas coisas, depende de forças superiores. O que depende da gente, as nossas ações aqui, né? Seguir o que é certo, de acordo com a ação humana. Mas tirando isso, nada depende da gente, na verdade. Mais aí? Acabou. E, Tá, tá abaixo. ouvindo, na vida há pessoas que se dedicam Tá. à parte transcendental e a outras à parte material. É, basicamente é isso. Então, vamos lá, um sannyasi e um pai de família. São diferentes. Né? Não. Mas o pai de família também está na espiritual. Sim, ambos estão no espiritual, mas a dedicação, a renúncia das atividades materiais se torna mais fácil para um sannyasi do que um pai de família. Né? Não, depende. No sentido relativo, sim. Mas no absoluto, não. Por exemplo, no Panchatattva que a gente canta, as 5 verdades, Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhar, Srivas Pandita. Nityananda, Advaita e Srivas era grihasta. Só Chaitanya Mahaprabhu e Gadadhar Pandita era brahmachari, Mahaprabhu sannyasi. Os Pandavas, 5 pandas, inclusive Arjuna era grihasta, por exemplo. Então, no sentido relativo, muitas vezes é mais fácil, porque a cabeça fica mais tempo focada, né? Mas ao mesmo tempo exige a qualificação de não ter o desejo para desfrute. Então também é relativo. Mas no absoluto é tudo igual. Grihasta ou sannyasa. Porque um grihasta que é renunciante, ou seja, que está focado em servir, ele é não menos do que o sannyasa.
Entendeu? Entendi. Então, mas no relativo, muitas vezes pode ser que é mais difícil, né? Na vida familiar. Mas, ao mesmo tempo, é difícil também, sem uma impressão na mente de vidas passadas, a pessoa ser monge, né? Não é todo mundo, porque é bem difícil. Ela não vai poder passar na cabeça dela desejo. O desejo vai estar sempre fixo em servir Krishna. Se ela tiver um pingo de desejo de saborear aquela vida, de ter relação e tal, ela já não vai ser renunciante. Ou ela vai ser falsa renunciante, ou ele vai casar, um dos dois. Então também é difícil. No final das contas, de um jeito é difícil, no outro também. Por isso é que é melhor não preocupar-se com essas coisas e simplesmente praticar Bhakti. E ir em Bhakti. E aí ela vai ver que não vai fazer nenhuma diferença se for casada ou se estiver sozinha. Na verdade, não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que o foco não deve ser pensando, será que o melhor é monge ou é grihasta? A gente não deve ficar pensando assim. Vai praticando. O que for sentindo, vai indo, sem problema. Os dois dá para praticar. Porque tem no livro de Vishwanath Chakravarti, que ele até fala que isso é um impedimento de a pessoa, será que eu vou ser sannyasi ou brahmacharya ou vanaprastha? Aí ela lembra de Chaitanya Mahaprabhu, ela lembra de Gadadhar Pandita e fala, não, eu vou ser então vanaprastha, brahmacharya ou sannyasi, renunciante, eu vou usar safrão e pronto. Mas aí depois, no outro dia, vem na mente dela, mas os Pandavas todos eram casados, Nityananda Prabhu era casado, Srivas Pandita era casado, Advaita Acharya, que era o Acharya de todos os Vaishnavas da Bengala, era casado. Aí ela fala, não, então é melhor casar. E aí no outro dia ela volta de novo. Aí isso foi falado por Vishwanath Chakravarti aqui no livro, isso é um dos impedimentos. Então é necessário não ficar pensando nisso, só praticar. E aí tudo vai vindo, de acordo com o interior dela, ela vai vendo, através da prática de baixo, Krishna vai encaminhando. Nos dois dá para praticar, né? Uma pergunta que eu tenho para você é que existem, por exemplo, um guru, ele passou ele já pode estar liberado, inclusive, de seguir qualquer tipo de regulamento. Peraí, acho que saiu cortado. Repete aí para nós, mais alto. Um guru fidedigno, ele já está Ah, livre de qualquer gozo material. Então, a regulamentação védica para ele não se encaixa muito bem, porque ele pode fazer outras coisas, inclusive, né? Ele já está servindo a Suprema Personalidade. é. Uma posição, ele está no Buddha Yoga, né? Ou Samadhi, que é êxtase, né? Mas mesmo assim ele segue para dar o exemplo para a gente. A maioria, né? Eles seguem para dar o exemplo para a gente, porque sabe que os discípulos vão seguir eles, né? Então a maioria segue. Mas algumas situações raras que não segue, igual agora que o show das de Maharaj, que às vezes botava peixe, né? Oferecia peixe para a deidade. O Jagannath Das Babaji Maharaj, que enrolava cigarro e oferecia para a deidade pessoal parar de chegar perto dele. O Shiva, por exemplo, tomava veneno. Aí só que é raro, né? A maioria dos Vaishnavas, eles também dão o exemplo do Grihastha Ashrami, Brahmachari Ashram, Sannyasi Ashram pra gente, né? Eles não precisam, mas para dar o exemplo pra gente, eles seguem também todas essas regras. Em alguns casos isolados que não seguem, né? O Nityananda Prabhu era avaduto. Avaduto significa a pessoa estar sempre louca em êxtase. Ela não sabe se é dia, se é noite, se está com roupa, sem roupa. Então mas é raro. Nityananda Prabhu, Shiva,
poucas personalidades assim que eles manifestam sem regra, sem seguir assim. Mas a maioria das manifestações e acharyas, Shaktiavesha, Avatar, todos eles seguem para dar o exemplo para a gente. E a gente não é perfeito e a gente é necessário seguir, né? Se algum deles perfeito, a pessoa vê que ele não está seguindo, então não deve criticar. Se ela criticar, vai cometer Vaishnava parado. Mas se alguém tentar imitar aquilo, aí ela vai estar tomando veneno, vai morrer. Por isso é que a gente deve seguir de acordo com o ashram certinho, as regras, regulações, tudo, e isso é bem falado no Gita. Você vê, Swami Prabhupada seguiu o Grihastha Ashram perfeitamente. Depois ele pôs açafrão e depois recebeu o sannyas. Gurudeva, mesma coisa. Chaitanya Mahaprabhu, mesma coisa. Primeiro foi Grihastha, depois sannyas. Dá para ensinar a gente como que deve ser. Hoje em dia tem gente que pensa, não, a gente não é o corpo, a gente é tudo a alma, então não importa, não vou seguir regra nenhuma. Tem gente que pensa assim, mas não é porque não entendeu a escritura. Chaitanya Mahaprabhu uma vez falou, eu não sou grihasta, nem sannyasi, nem nada, eu sou servente de Krishna. Aí a pessoa pensa, então não preciso seguir as regras de sannyasi, grihasta, nada, eu já sou servente de Krishna. Ela pensa assim. Aí ela vai cometer pecado. Então é necessário, não importa o ashram, seguir. De acordo com o ashram, seguir as regras daquele ashram e as regras da consciência de Krishna e procurar escutar e recitar as glórias de Deus, nome, glória, forma, qualidade de Krishna e ir progredindo. E ao mesmo tempo seguindo as regras de acordo com a posição. Sem apego, visando só progredir no caminho interior. Essa é a atitude correta. Se a pessoa fizer isso, em qualquer ashram que ela tiver, ela vai progredir. Bhaktivinoda Thakur a maior parte da vida dele foi grihasta. Ele recebeu o Babaji Vesha, a roupa de Babaji, só no final da vida. Teve mais de 10 filhos. Bhaktivinoda Thakur. Em compensação, o filho dele, que na verdade era uma alma de Vaikunta, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, foi Naistika Brahmachari. Desde quando ele era criança, ele fez o voto de ser eternamente Brahmachari. Então, os dois são associados eterno de Krishna. Não é porque Bhaktisiddhanta é melhor por causa disso. Os dois estão no mesmo nível. 18. Alguém surgiu dúvida nesse aí? Esse é importante, né? Porque eu não sei se eu entendi direito a pergunta do Giovanni, ele falou relativa à prosperidade. Foi uma coisa assim? Falhou a pergunta? Não, deu um problema aqui no áudio, eu não escutei direito. Foi isso, Giovanni? Foi sobre o que a gente estava lendo ali, né, Prabhu? Sobre os acontecimentos ali. Por isso, sim. Então, aí eu fiquei pensando, essa questão ligada, né, com a natureza, né, dos plantar, da colheita. Aí me surgiu assim o seguinte, por exemplo, na questão do comerciante. O que vai definir a prosperidade dele vai ser o karma? Aí é o karma. É o karma. É o karma dele. De acordo com o que ele fez em outras vidas. Por isso é que a pessoa às vezes trabalha, tem até qualificação boa, ela trabalha muito, mas ela no final não consegue dinheiro. Tem outras pessoas que trabalham menos e até às vezes tem menos qualificação e ganha mais.
Aí o karma material, né, de um é melhor que o outro. Só que a gente não dá muita ênfase para isso. O principal é o sukriti, que é o karma espiritual. Isso é mais importante. Então, se a pessoa tiver o karma material ruim e ela tiver fé firme em Krishna, ela está muito mais bem posicionada do que alguém que tem o karma material bom, mas não tem fé nenhuma em Deus. Muita gente rica não tem fé em Deus. Que bom que tem aquilo. Não tem nada de bom naquilo. Aparentemente ela tem um karma bom, mas na verdade é ruim. Por quê? Porque ela vai ter que sofrer na próxima, está desfrutando nessa. Então o que adiantou aquilo? Aparentemente só que ela está bem agora. Aquele bem vai acabar em um sopro e na próxima vai ter que pagar. Então o bom para a gente, na verdade, é a fé que a gente tem em Cristo. Se está com menos, se está com mais coisa material, não é o importante. A pessoa ela é próspera, na verdade, se ela é feliz. E tem gente que é feliz com pouco. Muitas vezes, quanto mais tem, mais triste ela está. Ela vai ter mais problema, mais dinheiro, mais preocupação. Mais dinheiro, mais proteção, medo. Ela vai ter. Então, real prosperidade é paz espiritual, né? Não importa o tanto material que ela vai ter. Esse é o principal. Mas tudo vai vir de acordo com o karma de cada um. Seja karma espiritual, sukriti, ou karma material, tudo vem de acordo com o que a gente merece, né? Não vem nem mais nem menos. Tudo que vem para a gente é de acordo com o que a gente fez. Você vê, a pessoa tem que morrer em um determinado segundo. Ela vai morrer ali. Se ela não tiver que morrer, ela vai ser salva ali. A gente vê várias histórias. A pessoa tal, chegou alguém para matar a família, mas ela saiu um minuto antes de casa. Todo mundo morreu, menos ela. Ela nem tinha que sair. Alguém ligou na hora e ela saiu. A gente vê aí reportagem, várias, milhares de histórias assim. Porque não é o karma dela, o destino dela. Então, por isso é que é bom saber disso, que nada que acontece com a gente é por acaso e ninguém é culpado, a gente é culpado. Os outros são só instrumento para aquilo. Quem é culpado é a gente. Com essa consciência a gente consegue progredir. Porque aí não cria conflito, entendeu? Acabou o conflito, a mente está sempre tranquila. Isso que é bom entender a lei do karma, fala bem no Gita. Muita gente também não compreende. Fala, não, tudo que acontece aí é coisa de Krishna. Está tudo sob controle de Krishna, eles falam assim. Como se Krishna fosse o culpado das coisas que acontecem com todo mundo. Porque não compreende o Gita. Quando Krishna fala, eu sou controlador de tudo, ela não compreende como que é isso. Aí acha que é desse jeito, mas não é. Isso foi explicado no comentário aqui, Swami Prabhupada vai falar. Tem um livro de Siddhar Maharaj, Bhaktisiddhanta explicou sobre isso também, esse ponto. Muita gente compreende errado. A gente é o culpado de tudo que acontece com a gente. Krishna só dá o fruto, né? Ele controla distribuindo o fruto do que a gente fez. Por isso é que é necessário fazer tudo está de acordo com a Escritura, para não cometer pecado e ao mesmo tempo desenvolver essa atitude de serviço e amor por Deus. Aí o karma ruim acaba. Tanto material quanto espiritual. Material, Krishna não vai deixar faltar nada. E espiritual, a pessoa vai conectar com Deus. Então ela vai ter tudo. Não vai ter problema nenhum. É a melhor coisa a se fazer. Vamos ler o último. 18, 17 ou 18? 17, né? 17, ou? 17.
Yastvatmaratireva shad atmatriptascha manava atmanieva cha santustas tasya karyam navidyate. Mas para quem sente prazer no eu e utiliza a vida humana para buscar a autorrealização, satisfazendo-se apenas no eu, plenamente saciado, para ele não há dever. Significado: quem é plenamente consciente de Krishna está deveras satisfeito com seus atos na consciência de Krishna, não tem mais nenhum dever a cumprir. Devido ao fato de ele ser consciente de Krishna, toda impiedade interior se esvai instantaneamente, um efeito de muitos e muitos milhares de jagya. Com semelhante purificação da consciência, o devoto tem a plena confiança de sua posição eterna com relação ao Supremo. Seu dever, então, se torna auto-iluminado pela graça do Senhor, em razão do que ele se isenta de qualquer obrigação para com os preceitos védicos. Tal pessoa, consciente de Krishna, perde o interesse por atividades materiais e deixa de sentir prazer em arranjos materiais como vinho, atividade sexual e desvaneios semelhantes. Então, esse é o sintoma. Se a gente pratica consciência de Krishna, esse prazer na própria alma vai vir. E aí, automaticamente, os deveres materiais vão sendo deixados de lado. Não vai ter mais obrigação igual antes. As obrigações vão terminando. Até com família vai acabar a obrigação, com semideus, tudo, com sábios. A única obrigação vai ser servir Krishna. E aí as outras atividades vão acabando. Não vai ter mais prazer naquilo. Isso a gente sabe que a gente está progredindo. Cada vez mais engajado em serviço. O tempo da gente cada vez mais em serviço. Aí fazendo isso da maneira certa, a obrigação material acaba. Os deveres materiais. Vai acabando gradualmente. E aí a gente sente prazer interior, né? Como o prazer interior ele é mais de uma natureza mais refinada e melhor do que o prazer material. Então, a gente começa a sentir esse prazer mais elevado na alma, automaticamente acaba o prazer para o grosseiro, que é menos. Ele é menos prazeroso e é temporário. O da alma ele é mais prazeroso e ele só cresce em intensidade a cada dia. Então, quando um cresce, o outro diminui. É impossível alguém sentir gosto por Deus voltar para aquilo. Por isso que alguém que volta é chamado de vantas, que comeu o próprio vômito. Se alguém realmente sentiu, vai ser muito difícil voltar para o outro. Porque o prazer é mais elevado e mais refinado e é constante cada dia. O outro ele é mais grosseiro, mais baixo e temporário. E começa, depois acaba. Então, se a gente quer ser realmente feliz, só o outro que vai dar. É o da alma, prazer da alma. Nunca acaba. A alma é eterna, e isso vai, continua. E servindo Krishna só tende a aumentar a intensidade. Aí automaticamente o outro vai sendo deixado de lado. Por isso que não precisa esforço separado. É só adquirir esse gosto superior. Sem forçar nada. Adquirindo esse gosto superior, ela vai saber lidar na vida mundana de maneira que não atrapalha ela, sem forçar nada, guardando dentro, sem falar nada para os outros, para sair para fora, guardar dentro dela e ir alimentando através de baixo, dentro dela, aí só vai crescendo. E no mundo, sem falar nada dessas coisas, como se fosse materialista mundano, agir no mundo assim. Aí ela pode progredir. Aí
os deveres mundanos vão acabando. Ela vai sentindo, não vai gostando mais de fazer as atividades mundanas. Mesmo que ela faça, interiormente ela vai estar desapegada. Não vai ter o gosto de fazer atividades mundanas. Se ela for trabalhar, vai fazer para satisfazer Krishna. Ela não vai, não, eu estou indo para o trabalho, que ótimo, arrumei um trabalho bom, vou ganhar tanto, não. Ela vai continuar a atividade, sendo monge ou trabalhando, sem prazer para as atividades materiais, fazendo só para manter o corpo, sem comer, ninguém pode manter o corpo. E enganando os outros, pousando de grande guru, grande devoto, sannyasi para viver à custa dos outros, os outros dar doação para ela manter nas costas dos outros, também não vai benefício nenhum. Então, às vezes, para manter o corpo é necessário algumas atividades, mas sem apego. Aí não tem problema nenhum. É o melhor a se fazer. Agir no mundo sem apego e ir na prática da consciência de Cristo. Esse é o melhor para a gente fazer na nossa fase. É o melhor. E aí pode até fazer isso a vida inteira, mas o apego àquela prática vai ser zero. Vai diminuindo até chegar a zero. Vai depender, na verdade, de Krishna. Ela vai saber. Tudo depende de Krishna. Ela vai chegar a um ponto que ela não vai pensar nem no karma dela mais. Não, agora eu me rendi a Krishna, que ele manda o que ele quiser. De acordo com o meu karma, ou se ele quiser alguma coisa que é benéfica para mim, seja o que Deus quiser. Vai pensar assim no final. Ela não vai ficar pensando, vou ficar sem dinheiro. Igual eu pensava no começo, né? Eu estava para decidir, se eu fosse para essa vida, eu tinha chance de acontecer várias coisas, inclusive ficar na rua, né? Teve possibilidade. Aí no começo eu ficava pensando antes de decidir. Ó, se eu for para isso, vou correr risco. E se eu for para o outro, eu vou praticar menos. Se eu arrumar um trabalho, vou até ganhar dinheiro, mas vou praticar menos, né? Aí depois que decide, aí pronto, acabou. Ou depende de Krishna completo, ou age no mundo e tenta praticar até ir desapegando aos poucos. Ô, Prabhu, um sannyasi não pode trabalhar fora, assim, no serviço secular? Sannyasi, não. Não? Ah, tá. Isso é que é difícil sannyasi no Ocidente. Porque a maioria ou ele depende dos outros, que também é ruim, ou como é que ele vai pedir de porta em porta? Na Índia, tudo bem. Na Índia, a cultura deles lá é igual um padre chegar de porta em porta, ele vai ganhar o sustento dele fácil. Ele vai ganhar até mais de 2 pratos por dia de comida. Vai ter milhares de igrejas e mosteiros para morar. Aqui já é tudo complicado. Por isso é que sannyasi no Ocidente, ou vai ter que ficar dependendo dos outros, que é ruim, ou vai ser muito difícil manter a vida. A maioria fica dependendo dos outros, né? Tirando dinheiro dos outros. Ou seja, em vez de dar, ele tira. Ou seja, progresso espiritual zero. Então, no Ocidente, ou você fica monge normal e tem um dinheiro, é o meu caso, ou você trabalha e tem uma vida devocional, né? É o melhor. Porque aqui, para a nossa religião, é muito difícil se manter. Primeiro que não tem quase nenhum templo, né? E os que tem de acordo com, se não for desse gosto, ou sannyasi com outro, já não pode entrar aqui. Então já tem vários problemas. E além disso, tem pouco, né? E pouca doação também. Então, muito difícil. Agora, na Índia, tudo é fácil, né? Na Índia, você pode ir lá, você tem vários tempos para ficar e praçado até mais do que você consegue comer. E você ganha doação também, né? A gente, quando vai lá, roupa açafrão, a pessoa vem dar dinheiro, que é a cultura de lá, né?
Verde açafrão sabe que está dedicado. Mas aqui, se for pedir muitas vezes, vai jogar é pedra, né? O que esse cara tá fazendo? Que essa roupa estranha aí, nem é cristão. Então, é bem mais difícil. Mas dá para ser renunciante, de qualquer jeito. Sendo casado, vestindo açafrão sem ser sannyasi, dá para ser também. Porque não importa, pode ser grihasta, a renúncia é interior, né? Tem muito grihasta que é muito mais desapegado do que renunciante por aí. A gente vê aí até hoje vários exemplos, na época de Chaitanya Mahaprabhu também. Você vê na época de Bhaktivinoda Thakur, tanto de sannyasi que tinha, ele tinha mais de 10 filhos, mas ele era real sannyasi. E tudo que ele fazia era para Krishna. Então isso é sannyasi. Então, isso é que a gente deve tentar fazer sem preocupar com a acha. O que a gente está é esse mesmo, pronto. Sem preocupar. Não vai fazer diferença. Se alguém algum dia sentir que tem condições de largar tudo só para adorar Krishna de algum jeito, tudo bem. Mas se não tiver também, tudo bem também. O que importa é progredir interiormente. Né? Essas coisas externas não é o foco. Isso vai acontecer naturalmente. Krishna vai guiando interiormente para essas coisas. E sannyasi real também é muito raro. Muito, muito raro. Você vê meu mestre, quando foi falado que ia dar sannyasi para ele, Vamana Maharaj e Trivikramaraj nem queria. Por que eles não queriam? Porque eles iam ter vergonha de chegar na frente dos discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Por respeito, eles pensaram assim. Porque eles iam ser sannyasi igual os discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que eles consideravam muito acima deles. Então, Trivikramaraj Goswami nem queria receber sannyasi por causa disso. E aí, quando Kesha Maharaj falou para Gurudeva deu resposta diferente. Ele falou: minha vida já foi dada aos seus pés de lótus. Eu deixei minha afeição pela esposa, filho, pai e mãe, eu joguei tudo aos seus pés de lótus. Então, queira você me deixar com essa roupa branca, com roupa açafrão ou pelado, você é que manda, eu não mando mais nada. E aí, quando o Gurudeva falou isso, deu essa resposta, o olho de Kesha Maharaj encheu de lágrimas. Aí ele falou para Gurudeva: até hoje ninguém deu essa resposta para mim. Então, esse é que deve ser a gente, sem preocupar. O que o mestre e Krishna desejar externamente, não importa. Importa a gente dar a vida para eles. Esse é o principal. Não deve ficar pensando, eu vou ser sannyasi daqui a um tempo. Isso é tudo falso ego. Para quê? E vai ganhar com isso? Só posição. Bhakti não vai vir só por tomar sannyasa. Ou por vestir essa cor de roupa. Não vai vir só por isso. Bhakti vai vir se a gente se rende a Krishna. Aí vai vir Bhakti. Roupa não vai dar Bhakti para ninguém, foi falado aqui nos versos anteriores. Swami Prabhupada comentou aí. Deve ficar preocupado com isso. E deve saber que real sannyasa também é bem raro. Os discípulos Bhaktisiddhanta, Swami Prabhupada, real sannyasa mesmo é muito, muito raro. A gente deve sempre pensar que a gente não é qualificado nem para chegar na poeira dos pés dos Vaishnavas, a sucessão discipular. Esse é o melhor tipo de pensamento. A gente se põe sempre servente deles, nossa posição em Bhakti está garantida. Se alguém pensa, eu vou ser isso, significa que ela está querendo por ela mesma. Então, significa Bhakti foi embora. Isso é que a gente deve, para Bhakti, a gente deve ser bem cuidadoso com a planta de Bhakti, trepadeira interior. Qualquer verme que entra nela, verme significa esse desejo. Se a gente dá espaço para esse desejo, o verme vem e mata a planta. Não, agora eu quero ser guru, agora eu vou iniciar discípulo, agora eu sou um grande devoto. Deu brecha para esse verme entrar na planta interior e acabar com a planta. Pode até ser famosa no mundo inteiro, igual tem aí hoje em dia.
Tem Guru que tem aí mais de 100 mil discípulos. Bhakti zero dentro dele. Já parou de praticar há muito tempo. Então, por isso é que Bhakti é um campo minado, né? Deve tomar cuidado com todas essas coisas. Todos esses desejos, por mais sutil que seja, eu vou ter uma posição elevada se eu fazer isso, se eu receber isso, se eu fizer tantos números de seguidores, isso tudo é verme na planta. Mata a trepadeira devocional. Se a gente tem cuidado com todas essas coisas, Krishna protege a gente de tudo isso, e aí a planta só cresce limpa. Dando água significa escutar e cantar. Protegendo os vermes sem desejo material por posição, fama, desejo de seguro de alguém, mulher, no caso de mulher, homem, dinheiro, ser rico, posição, nada disso. A gente deve ficar bem distante disso. Fazendo isso, Krishna protege, a gente progride só na vida interior, devocional. Mesmo que ninguém saiba que nem é devoto, sem problema. A pessoa vai progredir sabendo que ela está preocupada com o que Krishna está pensando e está vendo, não que os outros. Os outros ela vai até esconder isso dentro dela, na rua. Não vai sair falando para ninguém. E aí sim a gente pode progredir. Aí o caminho fica aberto para a gente. Para isso deve tomar todos esses cuidados. Por isso que Bhakti não é tão fácil. A pessoa deve ser bem cautelosa com tudo. Pelos mínimos detalhes. Qualquer brecha, São Prabhupada comentou, né? Aqueles anteriores, ali é que Maya vai entrar e vai destruir a planta devocional dela. Por isso que Bhakti deve tomar cuidado com tudo. Qualquer pensamento que vem na mente, que a gente vê, que é contrário ao de servir, de ser servente a Deus ou os Vaishnavas, qualquer coisinha que vem, a gente deve punir a mente e afastar aquele pensamento. Isso tem tudo no livro de Raghunath Das Goswami, chama Manashiksha, Instruções para a Mente. Ali a gente aprende isso tudo. Aí se a gente toma cuidado com isso, Bhakti fica fácil. A pessoa vai progredir até o final da vida dela. E não vai cair nas armadilhas disso, de agora eu sou guru, agora eu sou isso, que é aquilo. Ele não vai cair nisso. Que muita gente cai, ela não vai cair. Se ela for realmente sincera e tomar cuidado com isso. Por isso que a gente deve ser bem cauteloso. Ou a gente quer ser devoto ou a gente quer fama. Um dos dois. Não tem jeito de ser os dois ao mesmo tempo. Ou a gente quer ser discípulo ou quer ser guru. Não tem jeito de ser os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é o outro. Os dois não podem andar junto. Se a gente está disposto a seguir o caminho de servidão, aí fica fácil o caminho. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma coisa aí, antes de cantar. Então vamos. Peraí, Giovanni, ó. Radhikayai Priyatmane. Radikai Pratmane. Radhikayai Priyatmane. Radikai Priyatmane. Priyatmane. Isso. Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Namine.
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Shatyadevarine. Padaya Ihadikaya Prayatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Iti Namine. Todo mundo cantar isso aí. Vamos lá, Michel. Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev.
Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Shri Guru Gaurang Radha Govind Dev ki Jai Shri Gurupal Paramahansa Prabhupada Jabajasata Shri Shimar Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnu Pad Shri Shimar Shila Bhakti Vallabh Krishna Goswami Maharaj ki Jai Om Vishnu Pad Shri Shimar Shila Bhakti Jivan Acharya Maharaj ki Jai Jai Shila Gaur Govinda Swami Maharaj ki Jai Jai Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai Jai Shri Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki Jai Jai Jagat Guru Shri Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai Jai Shri Rupanu Guru Varga ki Jai Shri Rup Sanat Bhata Raghunath Jeev Gopal Bhat Das Raghunath Goswami Prabhu ki Jai Prema se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Ananta Nishinha Bhagavan Bhakta Pravar Prahlad Maharaj ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai Navadvip Vrindavan Dham ki Jai Todos Unidos ki Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bo Haribo! Valeu. Boa noite. Obrigado. Valeu.